Bom, senhoras e senhores, retomamos daqui, né? Por questões técnicas relacionadas ao Zoom e a licença, né? Nós não temos. ah, Tivemos esse fragmento de aula aí. Essa é uma revisão anatômica, muitos de vocês podem achar chato ou que já sabem tudo, mas é sempre muito bom passar. Caso vocês não queiram, né? Só adiantar para movimentos e outros aspectos. Então, sigamos. Aí, pessoal, a questão de angulação das vértebras, sobretudo dos processos espinhosos, nos diferentes segmentos da coluna vertebral. Então, você tem aqui uma angulação de 45 graus na região cervical, na região torácica, essa angulação já é de 60 graus, e na região lombar, 90 graus. Essa angulação é muito importante para as questões relacionadas com sobrecarga de peso e mobilidade. E é claro também, né, pessoal, para as curvaturas, que obrigatoriamente têm que ser alternadas, lordose, cifose, cifose. Existem alterações estruturais nessas curvaturas, por exemplo, que a gente chama de retificação. A lordose, ao invés de estar da forma como é, né, com a concavidade posterior, ela se retifica, ela fica reta. E isso gera transtornos ao paciente. Bom, em relação ao corpo vertebral, ele tem o formato de um cilindro curto, possui sistemas trabeculares verticais, que eu cheguei a falar para vocês na aula, né? Infelizmente não gravou, mas não há problema, né? São sistemas trabeculares verticais, oblíquos e horizontais, né? Em razão das pressões aplicadas sobre esses ossos. Certamente vocês já tiveram uma vértebra humana em suas mãos e notaram o quão leve é essa vértebra. Por quê? Sobretudo, quase que em sua totalidade, ela é constituída de substância óssea esponjosa, uma breve camadinha ali, uma fina camada de substância óssea compacta contorna. Então, formam-se ali sistemas trabeculares na posição vertical, oblíqua e horizontal. E isso tem a ver com as questões da distribuição das pressões que se aplicam ali nas vértebras. Nós vamos reparar isso no desenho. Olha só, as trabéculas verticais ajudam na sustentação do peso do corpo e resistem às forças de compressão. Isso é importante. Por que é importante, pessoal? Porque você ali vai verificar a maior quantidade de osteófitos, achatamento de vértebra, justamente nas áreas mais frágeis. Mas vamos continuar aqui. As trabéculas verticais ajudam na sustentação de peso do corpo e resistem às forças de compressão. As oblíquas e horizontais resistem às forças de cisalhamento. Conhecem o cisalhamento? Uma mistura ali, vamos dizer, de rotação com inclinação lateral. Ao observarmos os sistemas trabeculares em conjunto, notam-se áreas resistentes onde as trabéculas se cruzam e uma área de debilidade, né, de maior fragilidade, que é na porção anterior do corpo vertebral. Guardem essa peculiaridade estrutural. É um local ali, então, de potencial colapso das vértebras, por exemplo, numa fratura de compressão. Certamente a parte anterior será mais suscetível, né, a um colapso. Aparecimento de osteófitos também, o popular bico de papagaio. Então, a redução, né, o achatamento das vértebras, melhor falando, nessa região também do corpo vertebral. Vocês vão ver tudo isso na imaginologia. Olha aí. Então, essas são as linhas, né, trabeculares. Olha aqui, ó. Justamente na região anterior, você tem uma fragilidade. Então, você vê linhas aí verticais, oblíquas, horizontais. E justamente aqui, ó, na região anterior e na região posterior, onde você também verifica uma grande quantidade de fraturas, você tem essa fragilidade aí desse sistema trabecular, que é uma arquitetura óssea. Arco vertebral, uma área muito importante, né? Estrutura posterior da vértebra, já que a anterior é o corpo vertebral. Ela delimita, ela constitui o forame vertebral com a função de proteger o tecido nervoso que passa ao seu interior, mais conhecido como medula espinal. E aí, se você tem uma sequência, uma sucessão de forames vertebrais,
isso constitui o canal vertebral, onde a nossa gloriosa medula espinal está protegida. O arco vertebral é formado por 2 pedículos que projetam-se posteriormente, assim como as lâminas, que unem-se e formam um processo espinhoso, que serve de ponto de fixação para ligamentos e músculos. Então, por exemplo, você já ouviu falar de uma laminectomia, perdão? Laminectomia? Pois é, a laminectomia, o cachorrinho deu uma chorada aí, eu dei uma parada aqui, né? A laminectomia, pessoal, é um procedimento para você justamente, né, a retirada das lâminas do arco vertebral. Para quê? Para aliviar a pressão dentro do canal vertebral. Né? É uma situação. Dei uma lida. Os 4 processos articulares que originam-se dos pedículos e lâminas são posicionados aos pares. Então você tem 2 processos articulares superiores, 2 processos articulares inferiores, que já comentamos, vão constituir as articulações sinoviais, as articulações dos processos articulares, né, que é a parte posterior ali da sobrecarga de peso, já falamos. A parte anterior, as sínfises intervertebrais. A parte posterior, as articulações dos processos articulares. Os processos articulares superiores de uma vértebra, como vocês sabem, projetam-se superiormente e articulam-se com os processos articulares inferiores da vértebra subjacente, direcionados inferiormente. Essa articulação dá-se-á pelas faces articulares presentes em cada um dos processos articulares. Então você tem essas projeções, que são os processos articulares, e você tem uma área recoberta por cartilagem denominada face articular. Quando uma vértebra articula-se com outra, a incisura vertebral inferior de uma delas e a superior da outra formam o famoso forame intervertebral. Ali estão localizados os gânglios espinais, nervo espinal. Então é uma área clínica muito conhecida, porque esse forame intervertebral, os senhores vão perceber no exame de raio-x, uma diminuição, né, no seu lume, na sua abertura. Pode ser por um osteófito, pode ser por uma alteração postural da vértebra. Enfim, é uma área que vocês têm que observar no raio-x. Os processos transversos projetam-se posterior e ligeiramente para cima, né, e servem como ponto de fixação para pequenos músculos profundos, os rotadores, né, os intertransversários, e esses músculos que utilizam essas estruturas ósseas como alavancas e aumentam sua ação. Para rotação, como eu falei com vocês agora há pouco, para inclinação lateral. Olha aí um desenho muito peculiar, né, da nossa colega Pascoal, Amélia Pascoal. Então você tem aí o corpo vertebral, imediatamente os pedículos, passou aqui, os processos articulares, as lâminas, os processos transversos, o processo espinhoso. Saiba da estrutura, saiba quem se fixa em cada estrutura dessa, e você vai ter já um bom passo biomecânico conhecido. Aí, pessoal, uma foto do professor Frank Netter, olha os forames intervertebrais, importância clínica, né? Aqui, ó, processo articular com processo articular, as articulações dos processos articulares. Não é mais articulação zigoapofisária ou apofisária, articulações dos processos articulares, simples assim. Então, se você tem aqui uma disfunção dessa articulação, pode ser que você tenha aqui problemas com a luz, né, com o lume, com a abertura desse forame intervertebral. E olha quem está aqui também, disco intervertebral. E olha quem sai, né? Gânglio nervo espinal. Uma compressão aqui, amigo, você tem um quadro clínico bem chato para resolver. Pessoal, os ligamentos, né? Como normalmente ocorre nas articulações sinoviais, os ligamentos são estruturas fundamentais, ou simplesmente mantendo, desculpa o barulho aí, hoje está complicado, ou simplesmente mantendo
né, ossos unidos, ligados, ou reforçando cápsula articular, depende da articulação. Então, você tem na região anterior o ligamento longitudinal anterior e na região posterior, ligamento longitudinal posterior. O ligamento longitudinal anterior é uma faixa fibrosa larga e forte. A partir do momento que eu dou essa característica estrutural, pessoal, larga e forte, isso é decisivo para você entender, por exemplo, a gênese das protrusões e herniações discais terem maior incidência posterior. Tá? Ligamento longitudinal anterior é uma faixa fibrosa larga e forte. Cobre toda a face anterior da coluna vertebral, desde o tubérculo anterior do atlas e osso occipital até a face pélvica do sacro. Um ligamento grande, forte e largo. Lembrem disso. Esse ligamento conecta as faces anteriores dos corpos vertebrais e dos discos intervertebrais com suas fibras fortemente fixadas, tanto nos discos quanto no periósteo. Ligamento dói, pessoal? Fica essa pergunta aí para vocês. Ligamento dói. É inervado. O ligamento longitudinal anterior também limita a hiperextensão do tronco e restringe o deslocamento anterior de uma vértebra sobre a outra. Como chamamos o deslocamento de uma vértebra sobre a outra? Então, vocês vejam aí a estrutura da região lombar da coluna vertebral. Vejam aqui que houve uma secção no plano mediano, né? Olha aqui, o ligamento longitudinal anterior, né? Largo, forte, fixo nos corpos vertebrais e disco intervertebral. Aqui ele, né? Descendo cortado, seccionado. Está aqui o disco intervertebral, o núcleo pulposo, o anel fibroso na periferia, falaremos dele. Aqui o outro ligamento, o ligamento supraespinal, o ligamento interespinal. É só seguir os nomes, né? Entre os processos espinhosos, interespinal. Sobre os processos espinhosos, supraespinal. E aqui o detalhe da articulação dos processos articulares. A cápsula articular foi seccionada e aí você vê perfeito encaixe, congruência entre as faces articulares. Se isso sofre um processo de deslocamento, né, você vai ter aí um desgaste maior em certa área que será sobrecarregada. E o detalhe do forame intervertebral e suas relações anatômicas. Aqui é o ligamento amarelo, um ligamento que dói bastante em certos casos, porque em processos de degeneração das articulações, né, principalmente dos processos articulares, esse ligamento sofre muita tensão. Ele tende a se espessar, né, e ficar doloroso. Por quê? Porque ele está fixo na lâmina, nas lâminas do arco vertebral. Se você sabe disso, você abre o leque de possibilidades de hipóteses diagnósticas, porque não é fácil você diagnosticar o que está havendo aqui. Normalmente você precisa de um exame complementar de imagem. O ligamento longitudinal posterior, por sua vez, é uma faixa fibrosa mais estreita e menos forte. Isso é um belo dado, como eu já reforcei aqui, que o anterior. Cobre a superfície posterior dos corpos vertebrais, por dentro do canal vertebral, desde C2 até o sacro. Esse ligamento longitudinal posterior está fixo à região posterior dos discos intervertebrais e corpos vertebrais, sendo mais largo lá no segmento cervical, até porque no segmento cervical nós temos um belo ligamento que é o ligamento da nuca, ligamento nucal, perdão, tá? E mais estreito no lombar. Justamente ele é estreito na região posterior da lombar, onde temos grande incidência de hérnia de disco. L4, L5, L5, S1. Então tem aí uma explicação, né, estrutural, morfológica. E ele é um ligamento que limita o movimento de flexão. Aí você vê, ligamento longitudinal anterior é largo e forte. Limita quem? Extensão. E realmente a extensão é mais limitada do que a flexão. Então é só ir juntando a estrutura com a função. Olha aí a representação do ligamento longitudinal posterior, uma faixa fina, né, uma faixa estreita,
mais fraca, justamente na região lombar da coluna vertebral, onde a gente tem aí, né, um sofrimento do disco intervertebral com protrusões, com herniações, né? Projetam-se normalmente posterolateral. O ligamento amarelo que falamos agora é fixado entre a superfície anterior de uma lâmina do arco vertebral até a superfície posterior da lâmina subjacente. E algumas fibras estendem-se até as cápsulas das articulações dos processos articulares. Isso ajuda a limitar a flexão do tronco e a preservar as curvaturas da coluna vertebral. Então imagine, meus caros, o cotidiano das pessoas que não sabem que tem coluna vertebral, né? Aquelas que ignoram, acham que a coluna vertebral é de aço. Então, essas articulações entre os processos articulares são normalmente castigados por posturas inadequadas. E olha quem está fixo nela, né? O ligamento amarelo, perdão, que tem fixação nas lâminas do arco vertebral, mas também estendendo-se até as cápsulas articulares. E limita a flexão. Então, toda vez que você vai flexionar o tronco, você está exercendo aí uma tensão no ligamento amarelo, que, como eu falei, nos processos de sobrecarga, né, de degeneração da articulação, você tem esse ligamento amarelo aí se espessando, engrossando e bem doloroso. O processo espinhoso de uma vértebra é unido ao da vértebra adjacente pelos chamados ligamentos interespinais e também pelo supraespinal. Este último, supraespinal, é mais forte. No segmento cervical, isso é interessante, esses ligamentos formam o ligamento nucal, que fornece suporte passivo para a cabeça e também serve como fixação para alguns músculos. A função desses ligamentos também é limitar a flexão. Olha aí o ligamento nucal, no detalhe, né? E aí você teria aqui, mas está, né, tudo fusionado, o ligamento interespinal e o ligamento supraespinal, que aqui nós vemos, mas aqui na cervical ele torna-se num todo o ligamento nucal. Detalhe aí da artéria vertebral, né, que vai constituir aí mais tarde, superiormente, o círculo arterial do cérebro. Os ligamentos intertransversais, meus amigos, conectam um processo transverso ao processo transverso adjacente, sendo compostos de poucas e dispersas fibras no segmento cervical e mais membranosos e consistentes no segmento lombar. Estes são os intertransversais. No segmento torácico, esses ligamentos são rodeados e fortemente ligados aos músculos locais. Sua principal função, limitar a inclinação do tronco. Então, flexão é uma projeção do tronco anteriormente, extensão é a projeção desse tronco posteriormente, inclinação lateral são as projeções laterais. Essa inclinação lateral, chamada por algumas fontes bibliográficas de flexão lateral. E os discos intervertebrais, meus caros? Os discos intervertebrais são estruturas que proporcionam a maior fixação entre os corpos vertebrais, formando as sínfises intervertebrais, enquanto permitem mobilidade. Então, os discos intervertebrais dão estabilidade e mobilidade. Você sabe disso? Então você sabe quais são as implicações de uma lesão de disco intervertebral, seja desidratação, seja degeneração, seja compressão, né? Quais são as implicações, os transtornos que uma lesão discal vai causar? Cachorro latindo da vizinhança é algo que ilustra aqui nossa conversa, né? Cada disco é composto de um anel fibroso, que é periférico, né, externo, circunda o núcleo pulposo. O núcleo pulposo é uma massa gelatinosa esférica, localizada na porção central do disco, nos segmentos cervical e torácico, e no segmento lombar, esse núcleo pulposo é ligeiramente posterior. Olha aí mais uma explicação, né? Mais uma explicação não, mais um aspecto que pode contribuir para as extrusões, para as herniações discais na região lombar da coluna vertebral.
Ele é composto, pessoal, de 80 a 90% de água, por isso eu falei aqui, um disco pode se desidratar, e 20% de colágeno, criando uma massa fluida que está sempre sob pressão e exercendo uma pré-carga ao disco. Em idosos, obviamente, a porcentagem de água é reduzida e diminui a sua espessura. Pessoal, atenção para essa frase aqui, ó, criando sempre sob pressão. Luciano, até deitado em decúbito dorsal, sempre sob pressão. Aí, anatomia velha de guerra, né, o anel fibroso periférico, com uma estrutura mais forte para conter esse núcleo pulposo, que não pode, né, extruir-se, não pode se projetar em direção nenhuma. Mas vocês vejam, olha como o anel fibroso é mais largo anteriormente e posteriormente ele é mais estreito. E vide a questão da região lombar, onde que é essa questão aqui, né? Onde o núcleo pulposo é mais colocado posteriormente. Aí uma outra ilustração da Amélia Pascoal também, o núcleo pulposo, né? A distribuição aí das sobrecargas e um anel fibroso contendo. Então, meus amigos, é fácil raciocinar. Uma vértebra estará aqui, né, sobre esse disco. O que tem que haver aí? Posicionamento adequado. Porque se a vértebra superior, né, tiver bem posicionada, a distribuição de sobrecargas no disco intervertebral está tudo bem. Agora, se eu tenho só uma sobrecarga desse lado, ou só uma sobrecarga desse lado, ou só uma sobrecarga atrás ou na frente, alguma área vai ser sobrecarregada e culminará numa lesão. E aí você vai ter esse núcleo pulposo escapando, porque esse anel fibroso estará lesado. Aí algumas ilustrações a respeito disso. São imagens que os senhores vão notar nos exames de ressonância magnética, tomografia computadorizada, né? A radiologia, o raio-x, perdão, ele vai dar uma amostra, um convite, junto com a análise clínica do paciente, um convite a você solicitar outros exames de imagem. Mas olha aí, o núcleo pulposo começa a se evadir do seu local, porque o anel fibroso não deu conta. Mas é fácil botar a culpa no anel fibroso, né? Por que não deu conta? Porque isso aqui não estava bonitinho assim. Houve uma sobrecarga desigual. Houve uma sobrecarga desigual. Essa foto também aí é típica do que vocês verão. Isso é uma foto de muita ressonância magnética que vocês vão ver. E aí vocês sabem a anatomia, né? Saberão que o disco está aqui, verão se ele está bem distribuído, né? Olha aqui o coxim gorduroso, dura mater e todo o contexto do sistema nervoso central aqui posterior, mais as saídas do nervo espinal, gânglio espinal, que daqui sai o forame intervertebral. Então vocês vão observar o quê? Se há compressões. Aí uma outra ilustração do professor Gerato Artora, princípio de anatomia e fisiologia, né, com os espaços e tudo mais. O anel fibroso, pessoal, é formado por anéis de tecido fibrosos e fibrocartilagem também. As fibras do anel são dispostas em paralelo entre si e obliquamente em relação aos corpos vertebrais. Isso tudo, né, tendo em vista as questões biomecânicas envolvidas e as sobrecargas. Ângulos que chegam aí a 45 a 60 graus. Cada camada de fibrocartilagem é organizada perpendicularmente à camada anterior. Isso permite algum movimento, sem perder, contudo, a estabilidade e a resistência. Quando uma rotação é aplicada no disco, metade das fibras está sob tensão e a outra metade relaxada. Saibam disso. O movimento de rotação com flexão de tronco é um veneno para a coluna vertebral. Então, aí as camadas de fibrocartilagem dispostas, né, na angulação descrita. Imaginem como isso, né, se rompe. É só colocar sobrecarga ali, sobrecargas repetidas, né, frequentes, uma musculatura de dorso enfraquecida e por aí vai.
As fibras do anel fibroso são constituídas de 50% a 60% de colágeno e menos abundantes nas porções lateral e posterior, justamente onde nós temos prolapsos de disco, né? O que torna essas áreas mais sensíveis à lesão. Lateral e posterior, galera. As fibras conectam as faces articulares de um corpo vertebral ao subjacente. Como são semipermeáveis, essas faces articulares permitem a passagem de nutrientes dos vasos sanguíneos do corpo vertebral até as regiões internas dos discos, que são avasculares e sem inervação. Então, o que é bom para isso, hein? O que é bom para que os nutrientes cheguem ao disco? Né? Movimento. Só que tem que ser um movimento correto, adequado, né? Ficar sentado o dia todo de frente para o computador não é legal. Ficar em pé o dia todo não é legal. Ficar em pé o dia todo fazendo flexão do tronco junto com rotação é péssimo. Então os discos, né, precisam se alimentar. Isso se dá com a sobrecarga axial de uma vértebra sobre outra, e aí acontece essa passagem de nutrientes dos vasos sanguíneos do corpo vertebral até os discos. E as articulações, galera? Terminologia anatômica internacional. Quais são as articulações da coluna vertebral? Vamos ver. Sínfise intervertebral. Ok. Articulações atlantoaxiais, mediana e lateral. Articulações dos processos articulares. Articulação lombosacral. Articulação sacrocoxígea. Ok? E, pessoal, as articulações costovertebrais, elas são identificadas na terminologia anatômica internacional como articulação do tronco, do tórax, tá? Do tórax. As sínfises intervertebrais são projetadas para quê? Para suportar peso e resistência, e são encontradas entre os corpos vertebrais e o disco intervertebral, isso aí já é conhecido. Funcionam primariamente para absorver choques e distribuir carga. Em adição, as sínfises intervertebrais acrescentam estabilidade entre as vértebras, servem como local aproximado do eixo de rotação e funcionam como espaço vertebral deformável. Meus amigos, 2 pontos aqui. Acrescentam estabilidade e um local de eixo de rotação. Eu não posso, em hipótese nenhuma, ter discos lesados. Isso vai influenciar diretamente na minha biomecânica. As articulações dos processos articulares ocorrem entre os processos articulares superiores e inferiores das vértebras adjacentes. São articulações sinoviais e, como eu chamei a atenção, a articulação sinovial tem faces articulares que são recobertas por cartilagem. Você sabe que cartilagem se degenera, que sobrecargas de peso provocam ali a formação de osteófitos, né? Você sabe que ali tem cápsula articular, que tem membrana fibrosa e membrana sinovial, que a membrana sinovial, sobretudo, é muito inervada e vascularizada. Você sabe que ali há ligamentos. Então, você sabe uma série de coisas. Você sabe que são planas. E isso influi demais na biomecânica da coluna vertebral. Envolvidas por cápsula articular frouxa, permitem movimentos de deslizamento entre as vértebras. Muito interessante isso. Olha aí, ó, o detalhe, né? Planas, deslizam fácil. Olha aí. Agora imagine essa vértebra sobre a outra, fazendo uma rotação, galera. Só pensa aí. Uma rotação. Então ele tem que dar uma flexionadazinha e rodar. Imaginaram isso? Né? Imaginem as rotações aqui. Não está muito projetada para isso, né? A hiperextensão, a flexão da coluna vertebral é bacana. Deixa eu ver aqui. Imagina aqui a flexão da coluna vertebral. O que acontece nesse contexto aqui? A cápsula articular se estende, como se estende aqui o ligamento amarelo. Né? Pensem nisso. Né? A flexão. Ele pode dar uma aliviada aqui, né? Tracionando, mas pode dar uma comprimida aqui no disco. E a extensão? A extensão é limitada, não dá para vir muito para trás por causa dessa articulação. Então, estendendo a coluna vertebral, você pode machucar aqui, causar dor, né?
E tem também a questão do forame intervertebral nesses dois contextos de flexão e extensão. Não falamos nem da rotação e nem do cisalhamento, hein, pessoal? Músculos. Galera, mais do que ficar sabendo cada musculinho daquele, né? Vocês passam lá por uma prova de fogo na anatomia humana, é saber onde é que eles estão fixos, é saber da função deles. Se você olha para um dorso de um paciente e tem a ideia, né, vê através da pele do paciente a disposição dos músculos, onde eles estão, nossa senhora, hein? Onde eles estão fixos, você sabe, né, da questão muscular ali e de toda a biomecânica, você sabe. Então, os músculos são encontrados em todos os segmentos da coluna vertebral, são anatomicamente divididos em camadas superficiais e profundas. As diversas fontes bibliográficas vão dizer para vocês que os músculos se dispõem de forma superficial, média e profunda. Alguns vão falar são músculos propriamente ditos do dorso, né, superficiais, extrínsecos, enfim, saiba. É claro que você sabe das camadas. Trapézio, levantador da escápula, os romboides, né? Você sabe ali do latíssimo do dorso, dos serráteis, póstero superior, póstero inferior, aí vai aprofundando, tem um grupo eretor da espinha, os espinais, os longuíssimos, né? Os iliocostais, e aí tem os semi-espinais, né? E aí vai embora, os rotadores, levantador da costela, multífido. Você sabe tudo isso. Agora, saiba onde está posicionado, onde eles são mais presentes, onde eles estão, sobretudo, fixados. Há muitos músculos que contribuem para a estabilidade e a mobilidade da coluna vertebral. Porém, a classificação mais comum toma por base o quê? A função. E nesse caso nós temos flexores de coluna vertebral, inclinadores, rotadores e extensores. Geralmente os flexores estão localizados anteriormente, os extensores posteriormente e os inclinadores e rotadores em ambos os lados da coluna vertebral. Já é uma premissa, né? Olha aí, é isso que você vê. Então aqui logo me bate o olho que serrátil posterior superior, serrátil posterior inferior, o ELI, né? A gente pede para vocês lembrarem através disso aí, músculo espinal, músculo longuíssimo, músculo iliocostal, né? E aí os segmentos, sabe onde estão esse grupo? É extensor de coluna vertebral. Olha aí, os mais profundos, ó, levantador da costela, que é visto lá na parte torácica, mas não tem como não olharmos aqui, né? Músculo rotador longo do tórax, tem os rotadores curtos também, né? Músculo semiespinal, olha só, eles ficam bilateralmente, então são inclinadores ou rotadores. O multífido, que é mais espesso aqui na região lombar, olha os intertransversários, né? Então, não é complicado. Olha a região anterior. Músculo oblíquo externo, músculo oblíquo interno e músculo transverso, músculo reto do abdômen. Olha aí a fixação deles. São músculos flexores. Estão na região anterolateral do tronco. Esse cara você tem que saber, o iliopsoas. Olha como ele é o principal flexor de coxa. Alguns chamam flexor de quadril. Olha aqui a fixação dele, galera. T12 a L5. O que faz se o indivíduo tem hérnias discais na lombar? O que faz com um músculo desse? Manda ele ficar de repouso? Manda ele alongar esse músculo? Manda ele fortalecer esse músculo? Qual é a função desse músculo aqui, ó, que está preso em vértebras de T12 a L5, nos discos também, vale salientar, e fixo no trocânter menor do fêmur. Então, quer dizer, é um músculo-chave postural, mas que pode complicar a vida do paciente numa hérnia de disco, numa lombociatalgia aguda, amigo. E aí? Os extensores da coluna vertebral, chamados em conjunto de eretores da espinha, representam a maior porção da musculatura posterior e estendem-se desde o sacro até a porção occipital do crânio e se fixam nos processos transversos e espinhosos, bem como nas costelas, formando grupos,
iliocostais, longuíssimos e espinais, né? Grupo eretor da espinha. Galera, processo transverso, processo espinhoso e costela. Opa, costela me lembra o quê? Expansão torácica na ventilação, né? E se eu tenho aí deslocamentos laterais, como na escoliose, eu posso ter problemas no garoto ou na garota de ventilação. E aí, dá para fazer um apanhadozinho? Pega um N aí, um número aí de pessoas com escoliose e faz uma espirometria, né? Como é que está a ventilação desse paciente? Tá boa? Profundamente aos eretores da espinha, quem que vocês vão achar? Interespinais, rotadores, semiespinais e multífidos. Tranquilo? São eretores também. Mas é claro, são rotadores e inclinadores laterais, né? Dessa forma, todos os músculos posteriores da coluna vertebral podem fazer a extensão contraindo-se bilateralmente. Ok? Flexores da coluna vertebral estão localizados anterior e lateralmente no tronco, já comentamos isso, e tem inserções nas costelas, no externo e na pelve. Compõem esse grupo os músculos iliopsoas e reto do abdômen, transverso do abdômen, oblíquo externo do abdômen, oblíquo interno do abdômen e piramidal, né? Atuam indiretamente na coluna vertebral ao exercerem tração sobre as estruturas adjacentes. Exercerem tração. Se tiver uma tração de peças ósseas num contexto de lombociatalgia, como isso está influenciando? Né? Eu preciso ter em mente essas situações. Isso é biomecânica. Os rotadores da coluna vertebral estão divididos em anteriores e posteriores. Os músculos anteriores que produzem rotação, olha aí, músculos oblíquo externo e oblíquo interno do abdômen, que agem em conjunto para realizar a rotação para o mesmo lado. Ou seja, quando eu contraio o músculo oblíquo externo à direita, associado à contração do músculo oblíquo interno à esquerda, eu tenho, né, a rotação do tronco para a esquerda. Os posteriores do tronco que realizam a rotação são iliocostais, os longuíssimos, os espinais, quadrado do lombo, geralmente é um musculinho esquecido, quadrado do lombo, semiespinal do tórax, multífido, os rotadores curtos e longos e o transverso do tórax. A rotação está comumente pareada com algum grau de inclinação, certo? Então, para fazer uma rotação, você tem uma inclinação. É aquilo que eu estava mostrando na vista posterior de duas vértebras lá atrás no slide, uma sobre a outra. Para você fazer uma rotação, tem que ter uma inclinaçãozinha. Isso é muito interessante. Os inclinadores são também os músculos que rodam e estendem a coluna vertebral. Os músculos iliocostal, longuíssimos, espinais, quadrado do lombo, intertransversários e oblíquo externos, né? Perdão, interno e externo do abdômen, conseguem essa função por causa da contração unilateral. Também são inclinadores. Movimentos gerais da coluna vertebral. 38 minutos aí, eu vou deixar para fazer uma outra apresentação dessa parte, tá, pessoal? E aí a gente conversa mais sobre todas essas questões. Um forte abraço, até daqui a pouco.